Vamos fazer hoje um gráfico de Gantt, né, na tabela dinâmica, tá bom? O que a gente tem de informação aqui? A gente tem a informação da tarefa, a task, a gente tem as subtasks, que são valores dentro dela, né? É uma tarefa composta por 5 tarefas pequenas, tá? Ou um processo composto por 5 tarefas pequenas. A gente tem o assignado aqui, né, que seria o responsável pela tarefa. Também temos a data de start e a data de fim. Vamos trabalhar esses dados aqui de forma que a gente consiga fazer o gráfico de Gantt aqui na tabela dinâmica. Caso o seu aplicativo seja somente para essa visão de tarefas, tá? Normalmente dados de tarefas não costumam passar de 10 mil linhas, dificilmente chegam a 100 mil linhas, né? Então a gente consegue trabalhar com ilha de dados. Nesses casos, a gente pode estar criando uma ilha de dados de calendário, tá? Então vou criar aqui uma tarefa, uma nova carga para pegar a menor das datas de start e a maior das datas de final. E a partir dessas duas datas, a gente vai conseguir formar o nosso calendário, tá bom? Então vou colocar aqui, ó, load. Isso aqui é só calendar temp. Load. O que eu vou querer aqui do load? Vou querer a mínima data de start. E eu vou querer a máxima data final. Então, data min, data max, dentro da minha tabela de tarefas. Então, resident tasks. Ok, vou colocar aqui como número. Eu vou trazer como número e não com a máscara de data, porque depois eu vou estar utilizando esses dois valores no AutoNumber, para mim poder fazer a tabela de calendário. Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó, vDataMin igual a pick, e eu vou querer esse campo aqui de datamin. Depois eu vou pegar o vDataMax e vou dar o pick aqui do DataMax. Já tenho a data mínima e a data máxima, então não preciso mais dessa tabela temporária. Vou dar aqui um drop table. Perfeito? Agora eu vou começar a fazer a minha tabela de calendário. Então vou colocar aqui, ó, calendário, load. O que essa minha tabela de calendário vai ter? Só as informações de data, tá? Os dias da semana. Depois eu vou poder ir trabalhando, se eu quiser, o nome do dia da semana, segunda, quarta e sábado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, para fazer a tabela dinâmica. Então, eu vou trazer aqui a minha data mínima, tá? Essa aqui é a minha variável que eu vou trazer. É a minha data mínima mais o row num, o número das linhas, menos 1 vai ser o meu campo de data. E aqui eu vou dar um auto-generate. Agora eu vou estar utilizando as variáveis, ó, datamax, né? vDataMax mais 1 menos a data mínima. Isso aqui vai gerar a quantidade de dias necessários que eu preciso ter no meu calendário, tá? Partindo da data mínima até a data máxima dos meus dados aqui das minhas tarefas, tá bom? Então vamos fazer a primeira criação aqui com a ilha de dados e depois a gente pode ver com o interval match também, para não utilizar a ilha de dados se o seu aplicativo for para mais de uma utilização, né? For acima desse de tarefas, tá bom? Então a gente tem aqui o modelo, editor carga de dados, vamos passar para as pastas. Aqui eu vou colocar já a tabela dinâmica. Pivot não, é dinâmica mesmo, tá? Em português. Como dimensão, eu vou colocar a minha tarefa primeiro.
Vou colocar também as minhas subtarefas, que eu vou querer saber as minhas subtasks, né? Na minha coluna eu vou colocar a data, que eu quero saber os dias que estão correndo. Então deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui date, data. Eu vou querer ele como dia mês. Então dia barra mês. Para mim é um bastante. E vou querer saber também o dia da semana. Então, vou pegar esse aqui vai ser o meu dia. E vou estar informando aqui também o dia da semana, para mim saber embaixo o dia da semana. Então, weekday. Semana. Perfeito. Agora, o que eu tenho que fazer aqui? Em aparência, eu vou deixar a apresentação aqui totalmente expandida. E nas minhas linhas de dados, em medidas, eu vou estar criando uma medida onde me traga um texto ou alguma informação que só tenha quando a tarefa esteja entre o intervalo de dados, né, quando a data, na verdade, da coluna esteja entre o intervalo de dados de início e o intervalo de dados de fim, tá bom? Então vou colocar aqui, se a data ela for maior ou igual ao start e a data ela for menor ou igual ao fim, então traga um texto para mim. Vou colocar aqui muitos as. Ok? Perfeito. Vou dar um aplicar. Já vou ter aqui a minha relação de tarefas. Ó, onde eu tenho A, né, é onde representa as cores, né, onde representa o que eu tenho de resultado. Do contrário, ele trouxe nulo aqui. Né? O nulo pode ser 0. Então eu posso colocar 0 aqui só para não ficar esse espaço nulo. Vou colocar um 0. Agora o que eu tenho que fazer, eu preciso colorir as funções, né, para mim ter informação de quando a data ela é válida ou quando a data ela não é válida. Então, eu vou trazer aqui para mim a mesma função, só que essa função aqui eu vou trabalhar também essa fase 1, fase 2, que são as minhas tarefas completas, né, não as subtarefas. Então aqui resultado ou dias utilizados. E aqui na cor de fundo. Então vou colocar aqui a minha cor de fundo. Eu já vou colocar um cálculo. Vou colocar soma se start e etc. Aqui no lugar do texto eu vou colocar 1. Se essa soma aqui, então vamos colocar aqui, se essa soma ela for maior que 0, então pinta para mim de verde, que são os dias utilizados, se não pinta para mim de branco. Ok? Vou colocar essa expressão além da cor de fundo, vou colocar aqui no texto também, para ele já trazer para mim como se fosse um texto. Vou dar um aplicar. Ó, agora a gente já consegue ter uma visualização aqui de dias utilizados. Tá? Eu deixei o A lá muito grande. Posso estar reduzindo o A para aparecer mais dias. Tá? A intenção de colocar o texto aqui na medida é só para acertar a largura da tabela dinâmica. Tá? Que quanto menos texto você coloca, menor fica a largura. Né? Dá para você ajustar aqui. Então vou colocar a metade da largura. Beleza. O que acontece agora? Eu quero definir também, diferenciar as cores das minhas tarefas para as minhas subtarefas. Então, eu posso estar trabalhando aqui com dimensionality. E essa dimensionality ela pode aplicar cores diferentes ou cores transparentes na minha condição. Vou vir aqui em dias utilizados. Eu tenho aqui a minha expressão de cor. Posso colocar aqui, ó, se a dimensionality, eu tenho a minha dimensionality 0, que é o total, eu tenho a minha dimensionality 1, que seria as tasks, e a dimensionality 2, que seriam as subtasks, tá bom? Então, se a minha dimensionality for igual a 2,
eu só vou querer diferenciar a dimensionality da subtask. Então, se ela for igual a 2, faça essa função, mas aplique um alpha no green aqui. Então, vamos botar um alpha nele. Vou colocar o alpha aqui de 150. Se ela não for igual a 2, aplique a função normal. Podemos aplicar. A gente vai ter aqui a diferenciação já na subtask. Tá? E o A aqui, eu preciso tirar o A também, né? Deixa eu aplicar essa mesma função na função de texto. Na função de texto. Vou colocar a mesma função na função de texto. Ok. E o A aqui ele pode sumir. O alfa dele pode ser 0. Não preciso que me traga o texto. Edição concluída. O texto aqui, na verdade, eu não preciso colocar essa função de cores no texto, né? Eu exagerei aqui. Você não precisa colocar essa condição de cor no texto. O texto ele sempre pode sumir. Então, sempre pode ser white 0. Porque não é algo que me interessa aqui, a menos que você tenha alguma coisa que você queira informar. Não sei, a data final da sua tarefa. Aí beleza, aí você pode colocar uma informação de texto. Senão, pode deixar sempre o white 0, né? Eu não pensei nisso na hora. Tá bom? Mas aqui a gente já tem a marcação. Ó. As tarefas que vão até aqui, as subtarefas. E você pode ir incrementando com outras marcações que você quiser, que nem a data atual, qual é o dia de hoje. No meu caso aqui, eu coloquei a carga com o primeiro dia sendo a data atual, então a minha marcação não vai ficar aqui no meio. Mas eu vou considerar como se já tivesse passado 3 dias. Então, eu vou colocar aqui mais uma formatação na minha expressão de cor. Vou colocar mais um nível de formatação. Se a data for igual a today mais 3... então vai pintar de amarelo. Se não, ele vai fazer a minha condicional de análise de cor. Então vou dar um aplicar. Ok. Então coloquei o dia de hoje mais 3, né? 8 mais 3, aí dia 11. Esse aqui é o dia corrente. A gente pode colocar até para alternar a cor quando tiver alguma coisa aqui alterando, em vez de ficar amarelo, ficar roxo, sei lá. Tá, mas a gente tem aqui, ó, fase 1, está andando aqui, as subtarefas, como estão e etc. Tudo bem? Se você colocar 2 colunas, você pode estar fazendo uma comparação de orçado com realizado. Eu não sei se nas informações que você tem a informação de realizado, né? Mas você pode estar colocando aqui 2 colunas de dias realizados e acompanhamento, onde você põe aqui os valores como linha, tá vendo? Aí suas tasks aqui, ó, vão ficar entre dias utilizados 2 vezes, tá? Vai estar repetindo. E aqui você pode colocar como se fosse um orçado em cima. Vou estar colocando aqui dias orçados. E nesses dias orçados, eu vou estar mudando a cor aqui, em vez de green, para blue. Blue. Tá? E essas são as formas que você tem para você poder visualizar, né, de um jeito na tabela dinâmica, tá? Que você consiga se organizar na tabela dinâmica. Lembrando, eu fiz aqui uma ilha de dados. Se você não quiser utilizar a ilha de dados, você pode estar fazendo com interval match no join, tá? Aí você vai ter aqui os valores nulos nas ligações, porque você só vai ter ligação da data referente ao período percorrido da tarefa, né, que está orçado de início ao fim. Você vai ter essas informações e você consegue acompanhar desse jeito aqui na tabela dinâmica, tá bom? Mais para frente a gente faz outros vídeos aí com a parte gráfica do Gantt aí com o N-Chart também, que é uma extensão bem legal e tem esses recursos de Gantt aí mais visualmente, acredito que mais claros, tá? E dá para você colocar imagenzinha também, você pode colocar, não sei,
Se você tiver outra relação aqui de imagem que você esteja fazendo, alguma coisa assim, você pode colocar, por exemplo, para utilizar caracteres, né? Vou estar colocando aqui, então, start. Vou colocar aqui como se fosse a data inicial. Então, se a data for igual a today, eu vou estar querendo colocar uma figura. Não sei, char aqui, vou colocar o 8. Acho que o 8 é algum quadrado. Se não, isso aqui. Aí na cor de texto eu posso estar aplicando essas cores. Então vou vir aqui na minha cor de texto. E vou construindo as minhas condições, né? Aqui está ficando cheio de if. Se a data for igual a today, então, deixa eu ver, então white. Se não, white 0. Aí eu vou construindo as minhas funções aos poucos, tá? Mas é assim que você consegue ir aplicando. Ó, aqui eu coloquei um símbolo de quadrado, mas a gente pode copiar e colar um emoticon também. Tá? Também fica legal para saber onde sua tarefa, né, por onde sua tarefa está caminhando. É mais uma opção, tá? Pessoal, esse foi o vídeo do dia, tá? Espero que tenha ficado claro a explicação de como você pode fazer. A forma mais usual aqui na tabela dinâmica seria sem os dias orçados, né? Com os dias orçados eu acho que fica mais legal no gráfico de barra. Talvez você colocar em um gráfico de barra. Mas fica aí uma opção também, tá bom? Desejo a vocês muito sucesso. Para quem é aluno, a gente continua se falando lá na sala de alunos. Até um próximo vídeo. Valeu!